profissional da área de medicina ou aqueles que atuam na área das ciências biológicas a terem o respeito com a vida e com tudo que produz a vida e mensurar, valorizar, priorizar a existência através da sua própria natureza, do seu próprio sentido natural de vida. O respeito ao outro, o respeito ao ser, o respeito à existência, o respeito à vida, aos padrões naturais de existência e morais são defendidos e articulados e respeitados dentro da bioética. Então, os problemas a serem resolvidos, baseado nas complexidades que vão surgindo dentro do transitar da bioética e da sua aplicação, são justamente a acomodação eu-outro, a assimilação eu-outro e a vivência eu preocupado com o outro, eu auxiliando o outro, eu recuperando e restaurando a vida do outro. Então, os problemas a se resolver são os de diversas formas do equilíbrio do ambiente, da razão, dos desequilíbrios e, sobretudo, do mecanismo causal das equilibrações e reequilibrações. E isso até é algo que é defendido por Jean Piaget na sua obra A Equilibração das Estruturas Cognitivas. No ano de 1976 foi a publicação dessa obra. A reequilibração, ela não constitui, senão em certos casos, o que? Os retornos ao equilíbrio anterior. Ao contrário, informações não somente de um novo equilíbrio, mas ainda em geral de um melhor equilíbrio, o que vai levar à questão de uma auto-organização. Como também é uma menção e citação de Jean Piaget dentro da obra A Equilibração das Estruturas Cognitivas. Então, a distinção entre objetos artificiais e objetos naturais parece a cada um de nós imediata e muitas vezes até sem ambiguidade, se analisarmos que esses juízos são resultados não imediatos e estritamente objetivos. Um acesso e um acaso até à necessidade com uma mudança e uma coerência. Aí surge-se a perspectiva usual de um domínio da natureza, a ecologia profunda de uma harmonia com a natureza, o ambiente natural como recurso para os seres humanos, a natureza como um valor sendo de mensuração intrínseca, de prioridade intrínseca do ser. Seres humanos, então, são superiores aos demais seres vivos. E é preciso, então, que haja uma igualdade entre as diferentes espécies. Há uma comunidade nacional centralizada dentro da proposta bioética, e aí surgem a partir disso as biorregiões e o reconhecimento das tradições das minorias, tá? Só uma visão sistêmica, unitária e sinfônica poderá nos aproximar de uma compreensão do que é nosso e do que é maravilhoso no planeta vivo. Isso foi defendido e foi uma declaração do próprio cientista José Lutzenberg, tá? Quando ele escreve O Guia do Planeta Vivo,
e lança essa obra no ano de 1986. Já nós podemos ver também uma outra situação, que é o tetagrama, que pode ser criado desse modelo baseado na complexidade das ideias precursoras, que é até uma proposta mais tarde do Edgar Morin, quando ele fala ordem, organização, ordem, interação, interação, caos, tá? Que é uma das suas propostas desse grande psiquiatra, o Edgar Morin, quando ele escreve uma das suas obras, A la méthode, la nature, la nature, tá? A grande perspectiva dialógica entre a ordem e a desordem é justamente, segundo Morin, a interação ordem, caos e organização. Outra questão também é o pluralismo. O pluralismo já é promovedor de contradições como espaço de construção, mediação, que é uma participação e negociação, e a realidade una, diversa e transformável. Dentro desse contexto, a bioética como uma ciência ética que vai combinar com a humildade, responsabilidade, uma competência interdisciplinar, intercultural, que vai potencializar o senso de humanidade. Com isso, a bioética, como uma nova ciência ética que combina humildade, responsabilidade, competência interdisciplinar, intercultural e que potencializa o senso de humanidade, ela vai de encontro à ética, que vai ter como objetivo facilitar a realização das pessoas, que o ser humano chegue a realizar-se a si mesmo como tal, isto é, como pessoa. Algo também a ser pensado e ser considerado é que a bioética, como uma nova ciência que combina humildade, e a humildade aí nesse contexto desse conceito, ela é a consequência apropriada que segue a afirmação posso estar errado, que reconhece que pode falhar e exige uma responsabilidade de aprender com as experiências e conhecimentos disponíveis. E até essa foi uma declaração do Van Rensselaer Potter, quando ele escreveu o seu livro O Mundo da Saúde em 1998, tá? Então a bioética também, quando ela coloca e é inserido a humildade no seu conceito, ela está dizendo que a humildade é a condição necessária para o antídoto para a ruidosa arrogância tecnológica atual. Ela é o antídoto que vai confrontar essa ruidosa arrogância tecnológica atual. Outra questão também é a responsabilidade inserido dentro do contexto e do conceito da bioética. Que essa responsabilidade, inclusive, vai dizer o quê? Que ela se torna um novo imperativo em uma resposta ao novo tipo de ação humana. Nas tuas opções presentes, e vai incluir, inclusive, a futura integridade do ser humano entre os objetos da sua vontade. Que é algo até proposto pelo Hans Jonas, tá? Na sua obra Ética, Medicina e Técnica, lançada em 1994. O outro sentido também aplicativo à responsabilidade é o que vai dizer e defender Karl Ott, ao dizer: Empel pensa uma ética da responsabilidade. A Empel pensa uma ética da responsabilidade. Por que a Empel pensa uma ética da responsabilidade? Porque é uma ética que leva em conta as consequências e efeitos colaterais dos atos dos sujeitos agentes. O meio
pelo qual se chega, inclusive, a normas consensuais na moral e no direito, é o discurso argumentativo exercido por todos os indivíduos, e isso os tornará como responsáveis pelas suas consequências e pelas consequências de suas ações. A bioética também, como uma portadora de competência interdisciplinar, quer dizer que esta nova ética, a bioética, pode ser chamada de uma ética interdisciplinar, definindo inclusive a interdisciplinaridade de uma maneira especial para incluir tanto a ciência como as humanidades dentro de uma evidência que ela se torna algo natural no processo do avaliar ético e da mensuração ética. A bioética não é uma disciplina, nem mesmo uma nova disciplina. Eu até vou duvidar, ela será mesmo uma disciplina. Ela se torna, assim, um campo de encontro para numerosas disciplinas, discursos, organizações envolvidas, inclusive, com questões levantadas por questões éticas, legais e sociais, traduzidas pelo avanço da medicina, ciência e biotecnologia. Essa foi uma citação e declaração do Honora Onial na sua obra Autonomy and Trust in Bioethics, lançado em Cambridge no ano de 2002. Tá? Então, a bioética, como interdisciplinaridade, como portadora de uma interdisciplinaridade, ocorre entre pessoas e propõe condições de uma linguagem comum, de objetivos comuns, de reconhecimento das necessidades de considerar as diferenças, domínio dos conteúdos e de uma síntese, principalmente uma síntese complementar. Algo também a ser pensado é a sua interculturalidade inserida no contexto e no conceito da bioética. Intercultural com 4 características que são ressaltadas: a relação com a autoridade, a relação do indivíduo com a sociedade, o conceito individual de masculinidade e feminilidade e a forma de lidar com os conflitos e incertezas. A bioética, quando no seu conceito menciona a humanidade, ela está propondo e dizendo que a bioética, como se diz hoje, não é uma parte da biologia, é uma parte da ética, é uma parte da nossa responsabilidade, simplesmente humana, deveres do ser humano para com o outro ser humano e de todos para com a humanidade. Então, a bioética é a abstração do egoísmo, eu outro, e do altruísmo, eu outro. Ela é uma solidariedade minha para com o outro. A bioética é uma adequação ou até uma inadequação da ação relacionado a aspectos sociais, aspectos morais e aspectos legais. A bioética trabalha com os aspectos biológicos, com os aspectos psicológicos e os aspectos espirituais do ser. Aspectos assistenciais, aspectos científicos e aspectos educacionais. Então, a bioética, ela trabalha com os fatos e as circunstâncias. E ela utiliza para isso os referenciais teóricos para o diálogo com os problemas e com os dilemas éticos que vão surgindo.
com os casos que são relacionáveis, alternativos e até com as suas consequências. O grande problema bioético é do dilema moral. É qualquer a situação ou qual é simultaneamente, tá? O agente, o dever moral que se deve adotar. Nenhum dever moral ele é preterido em termos moralmente relevantes. O agente não pode adotar conjuntamente as duas alternativas. O agente pode adotar separadamente qualquer das duas alternativas. O grande problema não é que eles não consigam ver a solução. O fato é que eles não conseguem ver o problema. Os fatos são os conjuntos da evidência, os dados e informações sobre o problema que são identificados, desconhecidos até como incertezas, probabilidades subjetivas, risco até de uma probabilidade objetiva. Os grandes problemas que vão resultando a complexidade e as circunstâncias na bioética é as pessoas que são envolvidas, a diversidade das crenças, os seus desejos e os seus condicionantes. Em cada circunstância vai ocorrer o distinguir, como é dito no manual de Epiteto, não é? Aquilo que depende de nós é aquilo que não depende de nós. Aquilo que depende de nós é aquilo que não depende de nós. Algo também a ser pensado que o objetivo de solucionar problemas morais não é identificar um ideal moral,